E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui na área de novo, professor Diego, e a gente vai falar sobre elevador de carga. Elevador de carga, professor? O que seria isso? Então, eu vou fazer vocês refletirem, nessa aula de hoje, eu vou fazer vocês refletirem sobre um elevador de carga e relembrar o que será que ele tem em comum com os outros objetos que a gente já trabalhou, que é a catraca e também o carro de corrida. Vamos ver, então? Então, eu já começo questionando vocês algumas informações. Por exemplo, vocês sabiam que existem elevadores que não transportam pessoas? Eu não sei se todos aqui já viram, mas em alguns prédios, dependendo da altura do prédio, a quantidade de andares que ele tem, nós temos então prédios que têm elevadores. Pode ser que você já mora num prédio e tem elevador. Alguns lugares têm elevador, algumas lojas têm elevador e elas carregam pessoas. Aí eu faço a seguinte pergunta para vocês: se você já viu um elevador de carga, certo? E se você já viu, você saberia como que ele funciona, qual é o funcionamento de um elevador de carga, certo? Então, por que que fala elevador de carga? O próprio nome já diz elevador de objetos, de peças. Então você pode utilizar numa indústria para levantar uma indústria para chegar em algum lugar, pode utilizar ele para colocar em determinados andares, em determinadas prateleiras. No aeroporto é utilizado elevadores de carga para subir as malas, né? Para não ter que carregar todas as malas para dentro do avião. As malas vêm num carrinho, chega no carrinho e sobe no avião com o elevador de carga. Então a gente vai vendo em várias. Construção civil tem também, se a gente estiver construindo um prédio, tem o elevador de carga para levar os materiais lá para cima. Então em vários lugares tem o elevador de carga. E o funcionamento do elevador de carga? Como que seria esse funcionamento? Olha, diferente, né? Então a gente tem o elevador de carga, se a gente pensar, ele pode ficar até mais pesado do que a quantidade de pessoas. Então o elevador de carga é uma coisa, ele tem que aguentar bastante peso, né? O tanto que a gente colocar ali, tem elevador de carga que tem que subir carro. Então olha só. Então vocês percebam, se a gente for subir um carro, é o tanto que ele tem que aguentar. Ele tem que ser um espaço mais aberto, porque dependendo do tanto de carga que você for levar. Ah, vou subir lá num determinado local, numa obra, vou ter que levar carrinho de mão, uma betoneira, certo? Ferramenta e tudo mais, furadeira, britadeira e tudo mais. Então tem que levar todos esses equipamentos. Então tem que ser um espaço mais amplo. E o funcionamento dele, certo? A gente tem uma força que faz ele subir. Pode ser um tripé colocando aqui, vai subindo assim, ou uma força de baixo que vem empurrando também. Então tem essas duas formas assim do elevador de carga. Então, vamos pensar. Então, para que serve? Podemos, vamos pensar junto? Nós podemos, com o elevador de carga, carregar ferramenta, mala, carro, objetos e tudo mais. Professor, pode ir pessoas? Não é aconselhável porque assim, você não tem uma segurança igual um elevador de pessoas mesmo, que geral, o elevador de pessoas é tudo fechado para a pessoa não cair e tudo mais. O elevador de carga, ele geralmente, dependendo do lugar que ele é mais aberto, né? Ele não sobe tantas distâncias. Tirando arranha-céus, prédios, essas coisas, mas geralmente não sobe tanta distância igual um elevador de pessoas. O elevador de pessoas, geralmente, por ele ser mais fechado, ele consegue até ser mais rápido e tudo mais. O elevador de carga ele tem uma demora um pouquinho menor. Como que funciona? Então, pode ser um guindaste que subir ele, pode ser uma barra lateral que ele corre nela, pode ser uma força, tipo uma mola que vai colocando a base para cima. Então temos várias formas de se pensar nesse elevador de carga. E onde que são utilizados? Podemos citar os exemplos, então. No avião, para colocar a mala lá em cima. Podemos colocar também na construção civil, na construção de prédios, no porto, para carregar os containers. Então, temos vários lugares que temos os nossos elevadores de carga. Então, aqui, ó, um exemplo de elevador de carga. Esse elevador aqui do lado esquerdo, nesse caso aqui, é um elevador de container.
Ele pega aqueles containers, para quem não sabe, o container é aquele baúzão grande de aço que os navios carregam para carregar cargas de um lado para o outro, né? De um continente para o outro. Então esse elevador aqui tem que ser muito forte, muito grande. E ali já do lado, esse amarelinho aqui, é um elevador de carga menorzinho, que está pegando ali, no caso, malas, tudo, colocando dentro do avião. Percebam que é um elevador de carga menorzinho para a gente fazer esse trabalho. Mas o que você quer com essas ideias aqui, com essa ideia de elevador? Eu quero fazer vocês refletirem, certo? Por que eu estou falando de elevador de carga agora? Olha, o que será que tem em comum? Elevador de carga, o nossa catraca, matéria vista na nossa primeira semana juntos, e o carro de corrida visto na semana passada. O que será que tem em comum? Se você falou motores, acertou. Nós temos motores que fazem movimentar todos eles, certo? E lembrando que o motor, nunca esquecendo, né? O motor é o nosso objeto de estudo do quarto ano. Até o terceiro ano a gente fazia parte das construções das nossas montagens, mas no quarto ano a gente já começa a introduzir. Na verdade, não, a gente introduz a ideia do motor. É fazer os nossos objetos a criarem vida, ter a movimentação própria deles. Então, a característica comum dos três é ter motor e perceber como que o motor é importante nas construções. Porque se a gente pensar, os objetos são totalmente diferentes. Um, como a gente viu, é para controlar a entrada e saída de pessoas. O outro é para provas de corrida e tudo mais, traz funcionalidades que a gente aplicou nos nossos carros usuais, só que a gente percebe como que ele é um esporte em alguns lugares. E nesse caso aqui é para movimentar o elevador, para movimentar peça, para movimentar gente, para movimentar objetos. Então a gente tem várias situações. Então a gente vai percebendo como que os motores são importantes. E o que o vai propor para vocês na aula de hoje? Hoje vocês não vão ter que construir nada. A aula de hoje, na verdade, a gente tem que se familiarizar com as peças. As nossas peças, o Pro sempre fala que estão mudando os tamanhos. Por isso que eu coloquei dois jogos da memória para vocês, jogos da memória, dentro do Conexão Digital. São jogos da memória com as peças do nosso material de trabalho. Então, acessem lá os jogos da memória, joguem mais de uma vez de preferência, porque aí a gente vai se familiarizando com as peças. Por que eu tenho que saber o nome das peças? Ué, porque se eu chegar para você e falar assim, Joãozinho, eu quero uma prancha, Joãozinho, eu quero uma viga. Coloca aqui uma viga que vai ficar mais fácil a sua montagem, certo? Então a gente vai começando a se familiarizar, porque a gente conhecendo as peças fica depois até mais fácil a nossa montagem. A gente sabe como que é, como que não é, e aí a gente vai fazendo essas construções. Tudo bem, pessoal? Era isso na aula de hoje. Então, vão lá jogar os jogos da memória e memorizar essas peças. Até mais!